Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, você está no Organiza Concurso. Meu nome é Daniel Procópio e hoje vamos resolver e aprender com 10 questões de fixação sobre sistemas de controle contínuo 1. Vamos lá? A nossa primeira questão diz o seguinte: questão 1, Transpera 2011, Banca SES Gran Rio. Considere um enunciado a seguir para responder a questão. A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dado por, tá aqui a nossa função de transferência, onde y de s é a variável de saída e r de s é a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as seguintes condições iniciais nulas. O valor inicial em t igual a zero do sinal de saída desse sistema, quando se aplica o impulso unitário na entrada, é. Então, vamos lá. A gente sabe que é muito comum, quando nós estamos falando de sistemas de controle, querermos averiguar qual é a função, né, ali como a nossa saída vai se comportar. Então, você já deve estar acostumado a saber que nós gostamos de descobrir, por exemplo, quem é o y quando ele tende ao infinito, né, o infinito, o y de t, o y em função do tempo. Para isso, a gente tem aquela nossa famosa fórmula, que é o limite de s quando tende a zero, de s multiplicado por y de s. Tudo bem? Só que essa questão, ela traz algo diferente. Essa questão aqui, ela traz para a gente que ela quer o valor inicial. Então, para isso, você tem que usar outra fórmula, que é a fórmula que é y de zero é igual ao limite de s quando tende ao infinito de s y de s. Então, é essa fórmula aqui, ó, que nós vamos utilizar para resolver essa questão. E não é tão comum, né? Porque muita gente está acostumado a utilizar apenas essa fórmula. Então, por essa aqui, por essa particularidade, nós vamos adotar essa fórmula. Segunda coisa a respeito dessa questão. Quem é a nossa entrada? Nós estamos muito acostumados a trabalhar com sistema de controle e sabemos que a nossa entrada geralmente é o quê? É um degrau. E a transformada de Laplace de um degrau é nada mais, nada menos que 1 sobre S. No entanto, essa questão ela fala para a gente que a nossa entrada é o quê? É um impulso unitário. E, pessoal, impulso unitário é diferente de entrada ao degrau. Porque a entrada degrau ela é, no tempo, a seguinte equação, seguinte forma. Ela é zero para quando o t é menor do que zero, e que depois aqui, ó, ela fica como um 1. Ó. Esse aqui é o nosso desenho. Tudo bem? Só que nós estamos falando de o impulso. E o impulso unitário, a transformada de Laplace dele é 1. E o desenho dele no tempo é um impulso, ou seja, ele é 1 apenas quando é igual a zero. O restante, ó, é tudo zero. Tudo bem? Então, são duas coisas para você ficar de olho. Dessa forma, basta a gente seguir com o desenvolvimento da nossa questão. Então, vamos lá? Ó, y de s é igual o k vezes o tal de s mais 1, que multiplica pelo nosso r de s. Né? O que eu fiz aqui? Só peguei isso aqui e passei para cá multiplicando. Né? Ou seja, a nossa entrada multiplicada pela função de transferência é igual a nossa saída. Quem é a nossa entrada, a gente sabe que é 1, ok? Então, eu vou ter que y de s é igual a k sobre t de s mais 1. Quando eu faço isso, agora eu já posso aplicar o meu teorema. Porque o meu teorema diz que y de zero é igual ao limite de s tendendo ao infinito do que de S, né, que eu já estou multiplicando esse S que está aqui na fórmula, tá vendo? Esse S que está aqui na fórmula, já multipliquei ele aqui em cima. Agora eu vou colocar aqui o nosso K. Vezes o K sobre o tal de S mais 1. Perfeito? Quando eu faço isso, tem uma estratégia muito simples para a gente conseguir melhorar isso, para a gente conseguir aplicar o S no infinito. É só você multiplicar, ó, tanto em cima quanto embaixo por 1 sobre S. 1 sobre S. Quando você faz essa simplificação, o que vai acontecer? Você vai encontrar que o seu y de zero é igual ao limite de S quando tende ao infinito do que?
de K sobre tal mais um sobre S. Aí dessa forma, a gente sabe que quando S tende ao infinito, o que que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui vai zerar, né? Porque um dividido por algo muito grande tende a zero. Então, com isso, eu vou encontrar aqui como zero. Então, por fim, eu vou encontrar como minha resposta que y de zero é igual a K sobre tal. Perfeito? Então, essa é uma questão muito interessante para a gente iniciar aqui a nossa fixação, porque ela aborda vários aspectos. Um desses aspectos é justamente ó, a questão do teorema de valor inicial. Assim como a gente também conseguiu revisitar quem é o nosso conceito de impulso unitário, qual é a sua transformada de Laplace e, consequentemente, aqui aplicar. E aqui a gente contou o nosso gabarito como a letra A, tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão 2, Petrobras 2012, Banca Sesgra Rio. No circuito eletrônico do diagrama, quando a chave SH é fechada no tempo t igual a zero, a tensão da saída V0 apresenta uma forma de onda do tipo senoide amortecida, mostrada no gráfico. A razão de amortecimento do circuito vale 0,2 e o período t, mostrado no gráfico, mede 250 milissegundos. Com base nesses dados e considerando as características da curva de resposta, a frequência natural não amortecida desse circuito em rádios por segundo é. Vejamos bem, quando nós estamos falando de sistema de controle, você já sabe que nós temos a nossa famosa função de transferência. Eu vou colocar bem aqui, ó, função de transferência, por exemplo, G de S. E essa função de transferência, ela pode ter zeros, que vão ficar aqui em cima, ó, 0,1, o 0,2, e por aí vai, né? E por aí em diante. Então, eu vou colocar aqui um S mais 0N. E ela também vai ter polos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, polo 1, polo 2 e por aí em diante. E eu vou ter aqui, ó, um polo N. A nossa característica do sistema vai estar relacionada aos nossos polos. Dessa forma, é importante eu saber quais são as características desses meus polos, pois eles vão implicar diretamente no formato da minha saída. Então, você lembra que quando eu tenho polos iguais, né, negativos, mas que são o mesmo polo, né, reais negativos, eu tenho o quê? Um sistema criticamente amortecido. Quando eu tenho polos, né, eu vou desenhar aqui um diagrama de polos e zeros. Se eu tenho dois polos aqui, ó, por exemplo, aqui são reais negativos diferentes, eu vou ter um sistema super amortecido. Se eles forem iguais, né, no mesmo lugar aqui, como aqui, ó, por exemplo, eu vou ter o quê? Eu vou ter um sistema criticamente amortecido. E se eles forem, por exemplo, aqui, ó, complexos, um aqui, né, complexo conjugado, eu vou ter uma resposta subamortecida, né? Ela vai ter uma oscilação, mas também vai ter um decaimento. Ou seja, a localização desses polos, elas vão, né, estão diretamente ligadas à característica que o sistema vai ter no tempo. Sabendo disso, é importante a gente também lembrar que a maneira como esse polo está arranjado, né, nesse nosso diagrama, vai mudar certos parâmetros para a gente. Quais são esses parâmetros? São esses que foram informados. Razão de amortecimento. Deixa eu colocar outra cor aqui, ó. Razão de amortecimento. Eu vou ter o período T, que a gente já vai conversar sobre quem ele é, mas aqui na figura já está ilustrado. E também a frequência natural não amortecida. Tudo bem? Vamos ver agora como é que a gente relaciona esses parâmetros com a localização dos nossos polos. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, ó, o nosso diagrama de polos de zero. Vou desenhar só o lado esquerdo, né? Já que a gente sabe que para ter estabilidade tem que estar no lado esquerdo. Vou desenhar um polo bem aqui, ó. Esse polo, né, obviamente vai ter o conjugado dele aqui embaixo, mas eu vou só ilustrar ele aqui. Esse polo, ele vai estar bem aqui, ó, vai ter uma parte real dele. Essa parte real que a gente chama de fator de amortecimento. E ele também vai ter a parte imaginária dele, que seria o ômega d. Esse fator aqui de amortecimento, ele vai estar ligado a esse decaimento bem aqui, ó. Tudo bem? Já esse fator ômega d,
ele vai estar ligado à oscilação, ou seja, essa oscilação aqui. E essa oscilação, a questão já está dando para a gente que ela tem um período t. Então, lembra, se a gente tem um período, a gente tem a frequência, ok? Mas vamos lá, vamos adiante. E, com isso, eu também tenho esse valor bem aqui, ó, que é o valor ômega n, que é a nossa frequência natural não amortecida. Ou seja, seria a nossa frequência na qual o nosso sistema iria oscilar caso nós não tivéssemos aqui, ó, esse fator de amortecimento. Perceba que se eu não tivesse fator de amortecimento, esse meu ômega n ele estaria vindo para cá. Né? Quanto menor o fator de amortecimento, mais perto do ômega n teria no meu eixo imaginário. Ou seja, essa seria a frequência natural do nosso sistema caso ele não estivesse passando pelo processo de amortecimento. E existe uma razão que é muito utilizada para a gente, que está ligada a esse ângulo. Quem é essa razão? É justamente a nossa taxa de amortecimento. A taxa de amortecimento, ela é uma razão entre o quanto o nosso sistema amortece, ou seja, o nosso fator de amortecimento aqui, sobre a nossa frequência natural não amortecida. Ou seja, ela, se a gente for analisar aqui, ó, isso aqui como um cateto adjacente, né, esse lado aqui como um cateto adjacente e ômega n como uma hipotenusa, seria nada mais nada menos que um cosseno, ok? Porque tem essa razão aí. Então, com isso, a gente inclusive consegue encontrar algumas fórmulas famosas que nós conhecemos. Por exemplo, nós sabemos que ômega D é igual a ômega N, que multiplica a raiz de 1 menos taxa de amortecimento ao quadrado. Da onde que vem essa fórmula? Essa fórmula vem daqui, ó. Perceba que isso aqui é um triângulo retângulo. Ou seja, eu posso reescrever como ômega N é igual ao quadrado vezes aqui, ó, nosso fator de amortecimento, né? Não é a taxa de amortecimento, é só um fator de amortecimento, né? A parte real, mais ômega d ao quadrado. Se eu substituir isso daqui, ó, por isso, substituir isso bem daqui, aqui, ó, você vai manipular e você vai facilmente encontrar essa equação, perfeito? Então, a gente conseguiu aqui introduzir, né, mostrar a importância da localização dos nossos polos e mostrar como eles estão relacionados a tanto ao amortecimento quanto à oscilação. E agora nós vamos simplesmente aplicar a nossa equação, né? Que é entender justamente da onde vêm esses parâmetros, né? Como eles estão relacionados. Então vamos aqui. A equação que a gente escreveu foi justamente essa: ômega d, ômega n e taxa de amortecimento. A taxa de amortecimento ele deu para a gente na questão. Ó, taxa de amortecimento é igual a, tá aqui, ó, taxa de amortecimento vale 0,2. Então tá aqui, ó, 0,2. E ele deu para a gente esse período bem aqui, ó. Pessoal, se ele deu esse período para a gente, significa que ele deu para a gente a frequência. Você não concorda comigo? Eu vou chamar aqui, ó, de TD, já que eu quero achar o ômega D. TD vai ser igual a quem? 250 milissegundos. Isso é a mesma coisa de 0,25 segundos, que é a mesma coisa de 1/4 de segundo. Então, quem seria a minha frequência FD? Estou colocando esse D para a gente já lembrar para onde a gente está caminhando. Seria nada mais nada menos que 4 Hz. Ou seja, quem seria o meu ômega D? Seria 2π FD, então seria 8π. Né? Aí, se eu tenho esse 8π, significa que eu já tenho esse valor e esse valor. Ou seja, eu já posso achar a minha frequência natural não amortecida, que é justamente o que a nossa questão pede. Lembrando que a gente está aqui resolvendo e aprendendo. Se você tivesse na sua resolução, você simplesmente ia escrever essa fórmula aqui e já poderia partir para substituir, ok? Agora, nós podemos aqui fazer essa etapa, substituir na nossa equação, ok? Dessa forma, eu vou encontrar que ômega n é igual a 8π sobre 1 menos 0,2 ao quadrado. Então, eu vou encontrar que ômega n é igual a 8π sobre a raiz de 0,2 ao quadrado, você sabe que é 0,04. Então, 1 menos isso vai ser 0,96. Pessoal, aqui você já se deparou com uma possível resposta.
Mas se a gente for analisar as alternativas, a gente quer algo ali, ó, que vai estar totalmente já fatorado, vai estar a raiz já vai estar racionalizado, então você vai precisar fazer uma limpeza nessa sua solução e encontrar o gabarito. Por exemplo, aqui o que que eu posso fazer? Eu posso pegar o ômega n e passar essa raiz de volta lá para cima. Porque, ó, dessa forma eu vou encontrar o quê? Se eu peguei 8π e joguei para dentro da raiz, ele tem que aparecer aqui ao quadrado. Então eu vou colocar ele aqui ao quadrado. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó, o 8 ao quadrado, mas eu vou deixar o π fora da minha raiz. Tudo bem? Porque eu já sei que ele está em todas as respostas aqui do lado de fora, então eu vou deixar ele aqui lá de fora. E o meu 0,96 vai aparecer aqui, ó. Dessa forma eu já consigo trabalhar aqui, ó, um pouco melhor. Por quê? Agora eu sei que ômega n é nada mais nada menos que o π aqui, e aqui eu posso reescrever isso como 6.400 sobre 96. Agora eu posso fatorar isso aqui até encontrar algo mais resumido, ok? Se eu for manipular aqui um pouco mais, eu posso perceber, por exemplo, que eu posso dividir 96 e 6.400 por 2, né, que eu encontraria. Eu vou fazer aqui para a gente não ficar fazendo muitos cálculos. Eu encontraria o quê? Aqui em cima ficaria 3.200 e aqui embaixo ficaria com 48, tudo bem? Aí eu fazendo essa etapa bem aqui, se eu dividir de novo por 2, o que que vai acontecer? Eu vou encontrar quem? 1.800, opa, 1.500 mais 100, 1.600. E aqui, quem eu encontrar dividindo por 2? Eu vou encontrar 24. Você percebe que eu estou só fatorando assim mesmo mentalmente, porque o objetivo é encontrar uma solução mais simples. Se eu for escrever aqui, ó, se eu pegar o 24 e dividir por 2 de novo em cima também, eu vou achar o quê? Eu vou achar 800 dividido por 12. Isso aqui, pra gente, já é bem simples, porque eu vou reescrever aqui agora desse lado bem aqui, ó. Eu estou só indo dividindo, né? Você pode ter outra estratégia de fatoração. Eu estou só mentalmente indo dividido por 2, porque é algo que a gente consegue fazer bem rápido. E aí, se eu pegar 800 dividido por 12, eu sei que 12 é 4 vezes 3. Você não concorda? Ó, 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E eu sei que 800 dividido por 4 é 200. Então eu vou ter ali, ó, pessoal, ômega n é π que multiplica a raiz de 200 sobre 3. Pessoal, 200 é 2 vezes 100. Você não concorda? E 100 você sabe a raiz. Então, eu posso dizer que ômega n é igual a 10π, né, já tirei o 100 lá de dentro, sobre raiz de 2 sobre raiz de 3. Ó, raiz de 2 sobre raiz de 3. Isso ainda não atende minha resposta, porque eu preciso racionalizar. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Eu vou encontrar que ômega n é igual a 10π, que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 3 é quem? Raiz de 6. Raiz de 6. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Dessa forma, eu encontro no gabarito a letra D, né? Então essa equação aqui, ó, ela é uma questão assim que ela pode parecer difícil, mas no final das contas era só questão de aplicação dessa fórmula aqui. E depois só uma manipulação. Você encontra essa resposta aqui muito rápido, mas você tem que dar uma limpada, uma tratada nela, para dessa forma encontrar a letra D, tudo bem? Foi o que eu fiz aqui, eu encontrei ela, só fui dividindo aqui, ó, por 2 até chegar em um valor assim, mais simplificado. Agora, se você quisesse fatorar o número de cima e de baixo, ou encontrar uma relação mais ágil, fica a seu critério. O que a gente quer buscar aqui é velocidade na nossa resolução, tudo bem? Então vamos para a nossa próxima questão. Questão 3, Transperto 2011, Banca SES Gran Rio. O polinômio do denominador da função de transferência de um sistema em malha fechada é dado por s ao cubo mais 12s ao quadrado mais 44s mais 48 mais k. Variando positivamente o valor de k até o sistema entrar em oscilação pura, limiar da instabilidade, o valor da frequência de oscilação em rádios por segundo. Então, vamos lá. Aqui ele já foi interessante, ele não deu para a gente toda a nossa função de transferência, ele já deu para a gente direto só o denominador. Pois, como a gente conversou anteriormente, o denominador carrega os polos. E os polos é o que eu preciso para analisar
ali as minhas condições do meu sistema, tanto em função do tempo, como também em relação à própria estabilidade do meu sistema. Dessa forma, o que que ele quer? Ele quer que a gente encontre o valor de K que vai em fazer com que o meu sistema ele encontre o limiar de estabilidade, ou seja, ele esteja entre sair da parte estável e ir para a parte instável. Para resolver esse tipo de equação, a gente pode simplesmente utilizar o critério, um critério já que a gente tem em mente, tem que ter em mente, que consegue falar para a gente quem é esse limiar de estabilidade. Então, tudo bem? Você pode utilizar, para esses parâmetros, 2 coisas. Você tem um jeito rápido e um jeito, mais demorado. E eu não quero que você acabe caindo no jeito mais demorado. Qual seria o jeito mais demorado? O jeito mais demorado seria se você, por exemplo, se ele está falando de limiar de instabilidade, eu vou utilizar o critério de Root. Quando você tentar aplicar o critério de Root, você vai encontrar o valor de K. É verdade, você vai encontrar o valor de K que esse sistema ele encontra a instabilidade. Só que aí depois que você encontrou esse valor de K, você vai ter que aplicar aqui e encontrar quem vai ser a sua oscilação. E esse aqui é um sistema de terceira ordem. Talvez não fique tão explícito para você esse processo. Então isso pode gerar uma confusão. Então é melhor ir por outro caminho. Qual é o outro caminho? O outro caminho é você reescrever essa equação da seguinte forma: se eu tenho aqui, ó, s ao cubo, né, eu vou escrever só sem o s, 12 vezes s ao quadrado mais 44 mais 48 mais k, se eu sei que o meu s ele é composto de uma parte real com uma parte imaginária, e eu já estou presumindo que eu estou na parte limiar da instabilidade, ou seja, imagina que você tem aqui, ó, 3 polos, né? Não, vamos imaginar que nós temos 2 polos. Se você tem 2 polos, se eu me encontrar bem aqui com esses 2 polos, é justamente esse limiar da estabilidade, porque se eu começar a vir para cá, eu vou estar instável. Então, se eu estou presumindo isso, eu presumo que meus polos vão ter qual característica? Eles vão ter um valor de J ômega e um valor aqui, ó, de menos J ômega. Ou seja, eles são compostos por só a parte imaginária. Então, e ômega a gente sabe que é a frequência. Ou seja, eu posso reescrever bem aqui, ó, o meu S apenas como J ômega. É isso que a gente vai fazer para resolver essa questão. Dessa maneira, você consegue reescrever, ó, quem é J ômega ao cubo? Isso é menos J ômega ao cubo. Quem é 12 vezes J ômega. Opa, aqui eu acabei escrevendo S. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui eu acabei escrevendo S. Não era para escrever. Eu tinha o quadrado. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho 12 que multiplica J ao quadrado, a gente sabe que é menos. E aqui ômega ao quadrado. E ali eu vou ter, ó, 44 J ômega mais 48 mais K. Então, vou igualar aqui a zero, porque eu quero encontrar, então, quem são esses meus polos. Eu posso dividir isso aqui em 2 equações, a parte imaginária e a parte real. A parte imaginária vai ficar do seguinte, que é quem tem J. J menos ômega ao cubo mais 44 ômega igual a zero. E a parte real ficou como menos 12 ômega ao quadrado mais 48K mais K igual a zero. Ok? Aqui, olha só, eu sei que para isso aqui eu achar meus polos, eu tenho que igualar isso aqui a zero. E eu tenho 2 fórmulas de igualar isso aqui a zero. Eu posso pegar isso aqui e colocar em evidência. E aí, se eu colocar em evidência, né, esse termo bem aqui, eu vou encontrar o quê? Eu vou desconsiderar o j, né? Vou imaginar que eu multiplico, que eu dividi por j os dois lados, né? Então eu vou colocar em evidência o ômega, então eu vou ter menos ômega ao quadrado mais 44 igual a zero. Ou seja, o meu ômega pode ser zero, mas dessa forma a gente não vai estar oscilando, né? E ele que é justamente a frequência de oscilação. E eu tenho a minha outra resposta, que é igualar isso aqui igual a zero. Eu vou encontrar que ômega ao quadrado é igual a 44, e dessa forma eu vou encontrar que ômega é igual a raiz de 44. Então, perceba, a partir do momento que eu digo que meu polo só tem característica imaginária, eu já estou dizendo que eu estou falando de oscilação.
Então, quando eu coloco isso, eu já acabo encontrando a minha oscilação, que é a raiz de 44, que é o nosso gabarito, a letra B. Eu posso encontrar quem é esse ganho de K que faz o meu sistema oscilar? Posso, porque se eu pegar esse valor aqui, ó, eu posso aplicar ele aqui e achar quem vai ser esse meu valor de K. Esse valor de K é o mesmo que você encontraria caso você utilizasse o critério de Root. Ou seja, eu colocasse aqui, ó, vou desenhar aqui o nosso critério de Root. 1, 12, 44, 48 mais K. Se você fizesse o critério de Root e achasse aqui quem é o limite, né, da estabilidade, o valor de K, você encontraria o mesmo que você encontraria aqui, tudo bem? Então essa questão é uma questão bem interessante, porque a gente consegue analisar justamente algo que você vai ver muito no controle. Existem vários caminhos, né, de você encontrar dentro daqui do controle, do sistema de controle, a sua resposta, o seu gabarito. Então você poderia encontrar por aqui, ó, encontrando o valor de K e depois encontrando quem são essas a frequência, analisando a sua equação, mas como não é uma equação de segundo grau, não é tão interessante para a gente ver isso. A gente tem que analisar a dominância dos polos, mas a gente consegue também, dessa forma, encontrar mais diretamente a nossa resposta. Você vê aqui que eu escrevi até com letra bem grande, e mesmo assim deu o quê? Essa linha aqui não precisava escrever, deu umas 4 linhas só. E a gente conseguiu encontrar o nosso gabarito. Tudo bem? Então vamos para a nossa próxima questão. Questão 4, Transpetro 2012, Banca SES Gran Rio. Um sistema de controle realimentado com um controlador PID apresenta a resposta ao degrau unitário, mostrada na figura acima. Após uma mudança na sintonia do controlador, o sistema em malha fechada apresentou a resposta ao degrau unitário abaixo. Tudo bem? Então tá aqui, ó, antes a nossa resposta, depois a nossa resposta, depois de mudar os parâmetros do controlador. Analisando as figuras, conclui-se que, bom, aqui, né, ele vai dar várias opções para a gente de analisar o impacto que teve cada parcela do nosso controlador na nossa nova resposta, né, ao degrau. Então é importante para a gente, aqui para a gente ter o conhecimento de como cada controlador, cada tipo impacta a nossa resposta. Por que isso é interessante? Quando nós estamos falando de controle, a gente sabe que cada controlador pode ser analisado de forma matemática. Ou seja, em um sistema, por exemplo, aqui, ó, realimentado, eu tenho aqui uma soma, eu tenho aqui o meu controlador, né, que eu vou chamar aqui só de, de K, e eu tenho aqui, ó, a minha planta, que eu vou chamar aqui, ó, de G de S. E essa nossa planta, a gente sabe que a gente tem aqui uma realimentação negativa. Essa minha realimentação negativa, ela vai justamente fazer gerar para a gente essa possibilidade de corrigir o nosso sinal. E aqui, o nosso controlador tem um impacto direto. Matematicamente, eu posso fazer uma leitura desse nosso sistema e ver como é que o controlador está impactando em função com que eu vou aumentando o seu parâmetro. No entanto, essa análise matemática, ela é muito extensa. Então, quando nós estamos falando de prova de concurso, é importante você memorizar, né, ali aprender quais são as características de cada controlador, como eles vão impactar no sistema. E isso não é difícil. Então vamos lá? Quando nós estamos falando de controlador proporcional, nós sabemos que ele vai aumentar a velocidade do nosso sistema e, consequentemente, pode gerar, né, nesse aumento de velocidade, um aumento de sobressinal. Então, ó, o sobressinal dele tende a aumentar, né, que é o sobressinal MP, e o sobressinal tende, né, a aumentar, mas a sua velocidade, né, o seu tempo, por exemplo, de subida também aumenta. Então, por isso que às vezes a gente tenta aqui, ó, a gente tem uma resposta dessa forma. Aí quando eu tento corrigir essa resposta, deixar ela mais rápida, se eu aumentar demais, eu começo a aumentar o sobressinal. Tudo bem? E aí nós temos o nosso controlador derivativo. O derivativo, ele consegue já para fazer para a gente corrigir esse sobressinal. Ou seja, ele consegue diminuir esse sobressinal, porque ele tem essa característica preditiva. Porque como ele está analisando a taxa de crescimento, ele consegue corrigir isso.
Então, né, obviamente a gente está resumindo, né, como cada controlador funciona, se você for assim prolongar, você vai ver outras características, outros impactos, outras nuances, mas aqui nós estamos resumindo as características. E nós temos o nosso controlador, integral. Essa do integral, ele é muito importante porque ele consegue corrigir erros de regime permanente. Ele adiciona um polo, né, no zero, e por conta disso ele corrige esse erro de regime permanente. Ou seja, ele tem ali uma característica que impacta diretamente no nosso regime permanente. No entanto, ele também acaba, se utilizado indevidamente, alterando a nossa parte transitória, né? Lembrando que se eu fosse fazer uma divisão, parte transitória, estou se referindo a essa parte, regime permanente mais ou menos a essa parte, né? Caso você não esteja se orientando no que eu estou dizendo. Dessa forma, né, eu vou aqui, ó, eu vou dizer que ele atua aqui no erro. Dessa forma, eu consigo analisar aqui no sinal uma característica primordial. Veja só, o nosso sinal ele tinha aqui, ó, ele tinha um tempo de subida. E esse tempo aqui, opa, e esse tempo aqui, se eu for analisar, né, ó, ele não teve tanta alteração assim. Se eu for ver agora aqui o nosso sobressinal, veja que a gente tinha um sobressinal ali, ó, de praticamente 60%. Olha só, era muito grande esse sobressinal. E a gente conseguiu diminuir. Ou seja, e como a gente não, para isso acontecer, a gente não precisou diminuir muito o nosso tempo de resposta, significa que a gente conseguiu utilizar perfeitamente a nossa ação derivativa. Ou seja, vamos nas alternativas procurar aquela que diz que a gente aumentou a parcela derivativa, que é a que está aqui mais escancarada para a gente, ok? É essa a estratégia que você tem que ter na hora de resolução de questão. Ganho derivativo foi mantido? Não. A característica primordial dele é aquela e ela foi aplicada? Não vamos considerar que foi mantido. Ganho derivativo foi aumentado? Excelente. Ganho derivativo foi anulado? Não, pessoal. Ganho proporcional foi anulado, ganho derivativos integrais foram mantidos? Não, derivativo mantido não pode estar na mesma frase. Não pode, né? Mas só não pode estar junto. Ganhos proporcionais e derivativos foram mantidos? Também não. Pessoal, a única que diz que o meu ganho derivativo foi aumentado, pessoal, é a letra B. E o que, que ela diz? Os ganhos proporcionais integrais foram mantidos, tudo bem, porque não tem um impacto direto aqui na observando a nossa resposta. A gente manteve aqui o nosso erro de regime permanente, perfeito, ó, a gente consegue ver aqui, ó, que a gente está aqui e iria tender a um, né? E aqui a gente continua sem erro de regime permanente. A gente vê aqui que o nosso tempo nessa parte transitória não foi tão modificada quando a gente exclui a parte do sobressinal, que essa sim foi muito modificada. Então a gente consegue ver que, de fato, a questão aqui ajudou para a gente, né? Eles entregaram para a gente justamente uma alternativa apenas que diz que o ganho derivativo foi aumentado. Com isso, não sobra muita dúvida, nosso gabarito é a letra B. Perfeito? Se tivesse duas que o ganho derivativo foi aumentado, a gente poderia ficar com grandes dúvidas, né? Porque a gente ia ter que fazer uma análise bem interessante, bem aprofundada, de tentar, apenas com figuras, o que seria difícil, analisar se eu tive um impacto direto ou não no meu ganho proporcional. Mas não foi o caso dessa questão, não sobra dúvidas para a gente. O gabarito aqui é a letra B. Perfeito? Vamos para mais uma questão. Bom, pessoal, aqui vamos para uma questão que eu considero ela uma questão bem difícil. Por quê? Porque você ia exigir de vocês alguns conhecimentos. Tudo bem? E aqui nós vamos dar início a um conhecimento que vai ser muito importante para nossas resoluções, que é o conhecimento do que é lugar geométrico das raízes. Por quê? Todo o sistema de controle, se a gente for analisar, a gente consegue resolver utilizando os nossos modelos matemáticos. Ou seja, eu analiso a função de transferência, vou vendo quais são as características, eu posso ver a maneira como um controlador consegue impactar na localização dos meus polos, analisando a equação matemática dos polos, né, analisando o denominador. Só que isso toma tempo, tudo bem? E o lugar das raízes, ele é algo que, de fato, se você for tentar fazer o lugar das raízes, né? Caso você ainda não estou entendendo o que eu estou falando, vou logo esclarecer. O lugar das raízes é a forma de eu representar quando eu estou falando que eu estou aplicando um ganho proporcional, né? Ou seja, eu aplico aqui um ganho proporcional, eu tenho uma alimentação negativa, e esse meu ganho K ele vai mexer no lugar das raízes. Tudo bem? Ó, eu vou ter aqui ó, K vezes G sobre 1 mais KG. Antes,
Então aqui eu consigo, ó, mexer nos meus polos. Se eu estou mexendo nos meus polos, eu estou mexendo na característica do meu sistema, perfeito? E aí com isso a gente costuma traçar aonde esses meus polos podem ir. Ou seja, digamos, se eu tenho aqui 2 polos, eu sei que esses meus 2 polos eles podem ter essa característica, tudo bem? Um vai para cá e depois vai começar a subir, o outro vai estar aqui, vai começar a descer e até virar complexos conjugados. Podem também ser igual, tudo bem? Então é isso que é o lugar das raízes, é eu traçar, né, o lugar geométrico das raízes, eu conseguir visualizar, né, em forma de gráfico, até onde, né, como meus polos vão se comportar por conta dessa proporcionalidade, ok? Então, se você for tentar traçar o lugar das raízes de fato, certinho, de maneira matemática, vai demorar. Por quê? Porque a gente sabe que existem etapas, passos para você conseguir achar o seu lugar das raízes. Por exemplo, você vai ter que colocar no seu, por exemplo, vou fazer aqui um lugar das raízes bem comum, né? Sei lá, aqui 2 polos e aqui eu tenho um zero. Então eu tenho, eles vão, por exemplo, querem vir para cá e um vai tender ao zero e um vai tender ao infinito. Para você resolver isso, você teria que entender como é que eu acho a parte do eixo real. Você vai ter, e isso você tem no seu material, você consegue fazer essa análise. Você vai ter que analisar qual é o ângulo de saída, onde é o ângulo de chegada. Você vai ter que ver se tem assíntotas e para onde que elas vão estar direcionadas. Onde que, caso meu polo corte o eixo imaginário, onde que ele corta, que não é o caso desse exemplo. Então, são passos a se seguir. No entanto, esses passos são caso você queira achar precisamente os valores numéricos disso, ok? Muitas das vezes, com uma pré-interpretação, uma interpretação ali prévia de onde os seus polos vão estar localizados, você já consegue resolver a maioria das questões. Como a gente vai ver que tem questões ali que a gente vai resolver apenas analisando o lugar das raízes. E você não precisava saber os valores numéricos disso, tudo bem? Essa é uma questão, né, já me alonguei muito tempo para resolver ela aqui, até porque nós estamos apenas fazendo alguns comentários, que você consegue, com o lugar das raízes, encontrar respostas ali mais palpáveis, mais rápidas, do que você fosse tentar explicar matematicamente cada aspecto. E não é o que a gente quer no concurso, a gente quer agilidade. Tudo bem? Então, para um primeiro exemplo, nessa questão, eu vou, de fato, utilizar a parte matemática. Mas vou mostrar como o lugar das raízes seria mais rápido, ok? Então vamos lá. Seja o sistema de controle mostrado na figura, considerando o GDS um duplo integrador, o sistema em malha fechada será. Aí aqui nós vamos ter as características, né? Assintoticamente estável, quando o nosso sistema está na estabilidade, ali do lado esquerdo no semiplano esquerdo. Marginalmente estável é quando ele está bem no eixo imaginário, tudo bem? Ou seja, ele vai estar com uma oscilação perfeita, não vai estar amortecendo. E aqui para qualquer sintonia, né? Qualquer sintonia a gente já pode descartar, né? Porque a gente consegue analisar que não é para qualquer sintonia que vai funcionar aqui o nosso controlador, né? Mas é, vamos analisar agora aqui as afirmação. Ele está falando para a gente que o nosso sistema ele é um duplo integrador. O integrador é 1 sobre S. Então, se é duplo integrador, é 1 sobre S ao quadrado. Perfeito. Agora, vamos analisar quem é o controlador que a gente vai adotar. A gente tem que ver se, quando a gente aplica esse controlador, qual é a resposta se está batendo com o que está na afirmativa. Então, vamos lá. Para isso, eu vou adotar o controlador mais simples primeiro. Ele está dando para a gente PI, ele está falando para a gente de PI aqui, ó, de PID, PID, PD, e aqui eu tenho o proporcional. Eu vou utilizar o proporcional, que é o mais simples de eu analisar inicialmente, tudo bem? Se for uma questão amigável, a gente vai encontrar o cabelo de primeiro. Só dando uma dica. Mas você não pode ter fé nos seus examinadores. Então vamos lá. Eu vou adotar aqui o nosso K, que o nosso controlador inicialmente é K. Só o ganho proporcional. Se eu for aplicar aqui a nossa realimentação, como você já está cansado de saber, nós vamos encontrar que em malha fechada, né, em malha aberta nós temos só o controlador vezes a planta, em malha fechada nós vamos ter K sobre S ao quadrado mais K. Ou seja, quais são as características dos nossos polos? Eles vão ser o quê? S ao quadrado mais K igual a zero.
Então eu vou encontrar que S é igual a raiz, né, mais ou menos a raiz de menos K. Dessa forma, eu vou encontrar que S é igual a mais ou menos J raiz de K. Ou seja, quanto mais eu aumento K, eu vou sempre manter minhas raízes no eixo imaginário. Perceba, ó, minha raiz é puramente imaginária. Ou seja, eu aumento o K, mas minhas raízes não saem do eixo imaginário, elas não vão ter uma parte real, não vão sempre estar perfeitamente imaginárias. Ou seja, eu boto o controlador K, esse meu sistema ele vai estar sempre oscilando, ou seja, ele vai estar sempre marginalmente estável, tudo bem? Se eu fosse tentar desenhar isso, né, como eu vou desenhar depois, a gente vai encontrar o quê? Um sistema que vai estar com as linhas ali sempre, né, no nosso eixo Y. Então, com isso, eu já sei que o que ele está falando aqui, ó, que para um controlador proporcional vai ser marginalmente estável, pessoal, exato, vai ser marginalmente estável, sempre marginalmente estável. Então, eu vou colocar aqui que o nosso gabarito é a letra E. Daniel, como é que eu conseguiria agilizar isso com o lugar das raízes? Muito simples, pessoal. A partir do momento que você tem 1/s², você já conseguiria tratar, fazer o lugar das raízes aqui, ó. Só com isso, só com essa característica de duplo integrador. Por quê? Porque quando eu fosse aplicar o lugar das raízes, ó, vou desenhar aqui, ó, o nosso plano, que é a parte imaginária, né? E aqui a parte real. Olha onde estão os nossos dois polos, estão os dois na origem, né? Os dois aqui, ó. Porque S igual a zero é a nossa raiz. Então, como são dois, eu vou escrever os dois dessa forma. Quando eu faço isso, se você já trabalhou várias vezes com o lugar das raízes, você sabe que se eu estou olhando para esse lado de daqui, não tem nenhum polo, nenhum zero, ou seja, número zero, que é um número que, se fosse 2, né, ou outro número par, significa que eu não tenho nada aqui para traçar no eixo real. Como eu estou olhando para cá, eu vejo 2 e 2 é par, também não tem nada aqui no meu eixo real. Dessa forma, eu não tenho polos nunca no eixo real. Para onde meus polos vão? Eles vão para cá, tá vendo? Isso aqui, ó, você poderia fazer tanto escrever como só imaginar o lugar das raízes. Ou seja, esse é o caminho. Isso bate justamente com o que a gente encontrou matematicamente. Perfeito? Então, de fato, eu consigo averiguar com o lugar das raízes que isso aqui é sempre real, tá bem? Ou sempre imaginário. Dessa forma, sempre vamos estar marginalmente estáveis. Não vamos estar aqui que seríamos assintoticamente estáveis e nem aqui que seríamos instáveis. Tudo bem? Dessa forma, nós sabemos que nós podemos resolver rapidamente as questões com o lugar das raízes. Se você conseguir ali já ter esse trabalho de fazer várias questões que vão trazer para você já essa nuance de como identificar o lugar das raízes apenas sabendo onde estão os polos e os zeros. Então, vamos lá. A gente encontrou o gabarito, né? Mas eu quero que você observe como que nós poderíamos eliminar as outras. Não é o caso, né? Aqui a gente utilizou uma certa sagacidade, porque a gente foi logo, ó, no controlador mais simples, que é o proporcional, e a gente encontrou o gabarito. Essa questão é uma questão que eu estou demorando mais para responder. Você viu que ela, na verdade, ela é bem rápida, porque a gente, tanto matematicamente, utilizando o critério de analisar o controlador mais simples, como também por conta do lugar das raízes, a gente encontrou bem rápido a resposta. Mas eu quero que você aqui aprenda com essa questão. Então, nós vamos aqui, ó. Eu vou apagar esse lugar das raízes aqui, ó. Vou apagar, vou deixar só os nossos polos, porque a gente vai aplicar um outro controlador, só para você analisar, né, para você observar. Quem vai ser o controlador da vez aqui que a gente vai aplicar? Né? A gente vai aplicar usando o lugar das raízes, porque matematicamente pode ficar muito extenso. E por isso eu quero mostrar para você a vantagem de você saber o lugar das raízes. Eu vou aplicar aqui, ó, de vermelho agora. Ó, deixar aqui de vermelho já os nossos polos. Eu vou aplicar um controlador proporcional derivativo, tudo bem? Ele é composto de uma parte proporcional e de uma parte derivativa. Se eu for reescrever esse nosso controlador, o que, que eu vou ter? Eu vou ter o quê? Eu vou ter KD que multiplica por S mais KP sobre KD. Levando em consideração que o meu controlador ali vai ter ação de valores positivos, olha só, eu vou ter aqui
a adição de um zero. Ou seja, eu tenho um zero que vai estar se multiplicando pela minha planta. Então, eu vou ter KD vezes um novo zero sobre os nossos dois polos que nós já temos. Ou seja, eu vou adicionar aqui, ó, um zero. Tudo bem, pessoal? Então, esse nosso controlador aqui é mais complexo e ele mudou o nosso lugar das raízes. Então, como ele mudou o lugar das raízes, eu tenho que levar em consideração que agora ele vai impactar no nosso formato aqui do nosso desenho. Por quê? Ó, olhei para cá, tem zero, não tem eixo real. Olhei para cá, tem 2, também não tem. Olhei para cá, tem 3, ó, 1, 0 e 2 polos, significa que eu posso riscar daqui até o infinito. Ou seja, da onde meus polos eles vão sair? Eles vão sair e vão tender ao zero. Eu não preciso calcular o lugar de chegada para analisar isso. Eu consigo, através de conhecimento de lugar das raízes, analisar que um polo meu vai tender a ir para esse zero e outro polo meu vai tender a ir para o infinito, né? Do zero ao infinito. Então, perceba, a resposta desse meu duplo integrador em malha fechada com o controlador PD, proporcional derivativo, ela é o quê? Ela é assintoticamente estável. Olha só, ela está sempre aqui, ó, desse lado. Ela não fica, ela não trisca aqui para eu dizer que ela é marginalmente estável. Não, é uma resposta que é assintoticamente estável. E olha só a letra D, ela diz que com PD seria marginalmente, ou seja, está errada. Você viu? Como com o das raízes, só analisando, né? Você também, obviamente, poderia lembrar de cabeça que o meu derivativo, na verdade, o proporcional derivativo, ele adiciona um polo, né? Ou um zero. Ah, eu quero fazer outra observação, por exemplo, né? Antes da gente encerrar essa questão aqui, né? Já que a gente já viu. Eu quero testar, por exemplo, como é que seria o caso por exemplo, de um integral, né? De um integral proporcional, que é o que está na nossa questão ali. Deixa eu só reescrever que eu apaguei sem querer aqui. Vamos lá. Quem é esse nosso proporcional integral? Ele seria um ganho proporcional. Na verdade, eu vou colocar outra cor, que isso aqui está muito fraca. Vou colocar aqui, ó, o ganho proporcional somado com o nosso ganho integral, né? Aqui, ó, sobre S. Vou colocar o S minúsculo aqui. Ixi, eu já estava usando o S maiúsculo, né? Vou deixar aqui, então, esse daqui. E aí, o que eu vou ter? Se eu for reescrever isso, o que eu vou encontrar? Sem muita dificuldade, ó, eu vou encontrar o S, né? Eu multipliquei por S aqui, ó, em cima e embaixo, ou seja, não mudei nada. E aí eu botei o S embaixo. Então eu vou ter aqui, ó, S, eu vou ter SKP mais KI. Rapidamente eu consigo analisar aqui, eu já sei que eu vou adicionar ali um zero ali em cima, mas vamos deixar bem explícito. Eu vou ter então KP vezes o S mais o KI sobre KP sobre o S. Ou seja, eu vou ter os meus dois polos que eu já tenho conhecimento, que são esses daqui, ó, S ao quadrado. Só que agora, o meu sistema ele vai ser o produto de 1 sobre S ao quadrado com esse nosso controlador, que vai ter o Kp, vai ter esse novo zero, que eu já falei aqui que vai aparecer, e vai ter mais um zero ainda. Então, ó, vou reescrever aqui outro zero. Então, são 3 zeros aqui, ou 3 polos no zero. E vou ter a adição aqui de um zero. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Vamos reescrever o nosso lugar das raízes. Se eu olho para cá e tem 3, o que vai acontecer? Eu vou escrever até para cá. Olho para cá, tem 4, né? 1, 0 e 3 polos. Não vai ter nada. Então, e eu posso traçar aqui, né? Olha só. Eu posso saber, eu já sei que um polo meu vai caminhar para cá. E os outros dois? Pessoal, os outros dois, ó, eles vão provavelmente aqui, ó, subir. Tudo bem? Eles vão provavelmente subir. Por quê? Eu sei disso. Por causa de já ter feito várias vezes o lugar das raízes. Olha só. No lugar das raízes, né? Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas você tem no seu material sobre isso, você consegue calcular o ângulo das assíntotas, né? Que vão ser para onde os seus polos vão tender a ir, caso ele precise ir para o infinito, né? Como eu sei?
porque zero ao infinito, né, quantos zeros no infinito eu vou ter, é o número de polos menos o número de zeros, ou seja, 3 menos 1 é igual a 2. Então, eu tenho dois polos que vão precisar ir para o infinito. E eu posso calcular isso como mais ou menos 180, que multiplica por 3 menos 1, né, ou seja, a diferença, quantos zeros eu preciso. E aqui eu boto 2n mais 1. Eu vou colocar n igual a zero, que é justamente porque você vai aumentar o número de n de acordo com o número de ângulos que você vai precisar de saída. No meu caso, eu só preciso de 2, então n igual a zero é o suficiente. Então, 2 vezes 0 mais 1 é igual a 1, então eu vou ter 180 sobre 2. Então, eu vou ter mais ou menos 90 graus. Ou seja, eu sei de fato que um polo meu vai por 90 e o outro vai por menos 90. Por isso que eu estou dizendo que eles vão ter esse formato. Perceba que por conta disso, eu vou ter uma situação que é marginalmente estável. E olha só que interessante. Quando ele fala aqui de PI, né, ó, de PI, ele fala para a gente assintoticamente estável. Tá errado, não é o caso, é marginalmente estável. Então você viu que só você sabendo a característica do seu controlador e desenhar rapidamente o lugar das raízes, você já consegue ir eliminando as alternativas aqui. P e D. Pessoal, P e D vai ser o KP mais o KI sobre S, mais o AD vezes S. Se você for analisar ali, você vai perceber que você vai ter adição de mais dois polos, ou de mais dois zeros. Aí, se você for escrever aqui, ó, você vai analisar de novo e você vai ver também que está equivocada essa questão da assintoticamente estável. Então, essas nuances que você, com o estudo do lugar das raízes, você ganha. Essa é uma questão que eu falei, ela é simples, é uma questão, na verdade, ela, que a gente resolveu de maneira simples, porque a gente chutou aqui logo que ele era o proporcional, porque é o mais fácil. Rapidamente a gente viu que estava correta essa alternativa, mas que tinha como você resolver as outras, eliminar as demais. No entanto, ela é uma questão, quando a gente generar de maneira completa, é uma questão difícil, ela exige conhecimento seu. Por isso, eu recomendo você realmente praticar lá nos seus exercícios de fixação as demais questões que falam de lugar das raízes. Mas nós vamos abordar aqui nessa aula, né, nesse Resolvendo e Aprendendo, as demais questões. Tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima questão. E aqui uma questão que é de lugar das raízes, né? É uma questão mais simples, que vai conseguir fazer com que a gente consiga revisitar esses nossos conceitos. Então vamos lá? Considere o lugar geométrico, né? Primeiramente, essa aqui é a nossa questão 6, Transpera 2018, Banca César Rio. Considere o lugar geométrico das raízes da figura apresentada abaixo. O sistema de malha fechada associado a esse LGR será. Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui, ó, dois polos e perceba que eles vão aqui, ó, se encontrando. Olha, tudo bem? Até chegar um ponto que eles vão se encontrar, vão caminhar um para cá e um por aqui, e eles vão se encontrar aqui, e um vai tender a esse zero, e o outro vai tender a um zero no infinito. Que nem a gente conversou lá na nossa questão passada, né? Foi uma questão que a gente demorou, mas foi justamente para a gente já entender esse conteúdo, né? Aqui, vejamos bem, a gente está analisando que esses nossos polos, eles estão se movimentando, e por conta disso, eles estão mudando a característica do sistema ao decorrer que eles estão se movimentando. Por exemplo, nessa posição em que eles estão parados, né, aqui, ó, sem ainda se mexer, um está no lado esquerdo, um está no lado direito, ou seja, nosso sistema aqui está estável por conta desse polo aqui. Só que vai ter uma hora que eu vou me encontrar e eles dois vão estar bem aqui, ó, por exemplo. E eles dois vão se encontrar bem aqui, ó. Quando eles se encontrarem bem aqui, os dois vão estar do lado esquerdo. E aí eu vou ter um sistema, né? Como são dois polos reais na mesma posição, eles vão estar ali criticamente amortecidos. Depois, se eu for aumentar, lembrando que bem que vai ter uma região que um vai estar aqui, um vai estar aqui, né? Ou seja, também tem a questão da superamortecida. Vai ter uma hora que eles podem estar aqui e aqui, ou seja, eu vou ter uma região subamortecida, até chegar um momento em que eles vão se encontrar aqui de novo, vão gerar aquela mesma característica que nós falamos, criticamente amortecida, e depois podem se separar e vão ter sempre uma característica super amortecida dos polos reais em lugares diferentes, né, valores distintos. Dessa forma, vamos analisar as alternativas e ver se a gente consegue ir ali eliminando cada uma delas. Vejamos bem.
A diz que o nosso sistema de malha fechada será indiferente ao ganho? Não, pessoal. Claramente aqui a gente consegue ver que ao decorrer que eu vou mexer no ganho, muda o local dos meus polos. Então isso aqui está equivocado. Estável para qualquer ganho? Não, pessoal. Se o meu ganho for muito pequeno ou for zero mesmo, um vai estar nessa região, um vai estar nessa região, ou seja, vai estar instável. Então não é estável para qualquer ganho. Nem instável para qualquer ganho, né? E justamente a nossa letra Z está aqui, ó. Instável para qualquer ganho? Também não, pessoal. Por quê? Se eu aumentar demais, vai ter essa região bem aqui toda, ó, em que ele vai estar estável. Aqui, ó, está estável. Aqui também está estável, se os dois estiverem aqui. Ou seja, não é instável para qualquer ganho, é instável para cá, né? Para pequenos ganhos, porque meus polos ainda não saíram daqui, né? Basicamente, esse ainda não saiu daqui. Instável para elevados ganhos e estável para pequenos ganhos. Vamos lá, pessoal. Instável para elevados ganhos, pessoal, se meu ganho for muito grande, meus polos eles vão estar tendendo a um ir para cá e um ir para cá. Ou seja, eles vão estar sempre, ó, nessa região aqui, ó, que já está sendo contemplada pelo plano esquerdo. Ou seja, para elevados ganhos, muito pelo contrário, eu vou ter a garantia de que eu estou estável. Então, isso aqui está equivocada. E estável para pequenos ganhos? Também não, pessoal. Veja que para pequenos ganhos, eu vou estar bem aqui, ó. Tudo bem? Porque, ó, o meu ganho zero eu vou estar aqui. Ou seja, já sei que para pequenos ganhos, ganho zero já não vai estar. Mas se eu aumentar só um pouquinho, ó, eles vão caminhar para cá. Ou seja, ainda assim, ó, estou instável por causa disso. Então, não tem nada de estável para pequenos ganhos. Agora vamos para a nossa letra E. Estável para elevados ganhos, né, e instável para pequenos ganhos, pessoal, justamente o contrário da nossa alternativa passada, e por conta disso, esse é o gabarito. Lembrando, estável para elevados ganhos, porque de fato, se eu aumentar, ó, meus polos forem caminhando aqui, ó, vai ter uma hora que eles vão estar aqui e aqui, meus dois polos, né? Um veio para cá e um veio para cá. Por conta disso, eu posso aumentar o que for, eu vou sempre estar do lado do plano esquerdo, por isso eu vou estar sempre estável. E instável para pequenos ganhos, de fato. Se eu for levar em consideração que isso aqui é um pequeno ganho, eu posso dizer de fato que isso aqui é uma região de estabilidade, porque esse meu polo aqui, ó, ele tem que ter um certo valor de K que vai fazer ele atravessar essa barreira. E aí sim eu vou ter essa minha resposta que é estável, né? Então, por isso, eu tenho que, para pequenos ganhos, ele de fato é instável. Por isso, nosso gabarito é a letra E. Então vamos aqui, ó. Questão 7, Petrobras 2010, banca SES Gran Rio. Um sistema linear apresenta a seguinte configuração em malha fechada. Tá aqui a nossa configuração. Aplicando um impulso unitário, ó, impulso unitário, nós já conversamos sobre isso. Na entrada desse sistema, o sinal y de t de saída será da forma, temos aqui, ó, esse formato aqui, ó, uma senoide amortecida. O valor da constante m na expressão da resposta y de t em função do ganho k é, pessoal, essa é uma questão que ela não tem a ver com o lugar das raízes, mas ela é uma questão que vem da manipulação da nossa função de transferência. Então vamos aqui ficar bem atentos para as etapas que nós vamos seguir para resolver essa questão. Perfeito? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu sistema, ó, em malha aberta, que é justamente esse nosso controlador K já inserido ali no nosso sistema, na nossa planta. Se eu for aplicar uma realimentação, né, por exemplo, se eu considerar que isso aqui é um B e isso aqui é o A, a gente sabe que para uma realimentação negativa, a nossa função de transferência ela tem a seguinte cara. Ela é y sobre rs, que é igual a sobre 1 mais AB. Só que a gente sabe que o B aqui não existe, né? Ele é igual a 1. Então eu posso tirar ele daqui. E eu vou ter A sobre 1 sobre 1 mais A. Se eu for reescrever isso, você vai encontrar a seguinte equação. K sobre S vezes S mais 10 mais K. Tudo bem? Olha só. Tá aqui é o nosso K. Tudo bem? Uma dica que eu dou para você é a seguinte.
Olha só, de como encontrar isso aqui bem rápido. Lembra que a gente colocou aqui que era A sobre 1 mais A? Tudo bem? Divide A em A numerador e A denominador. O que acontece se eu multiplicar por A em cima e A2 embaixo? O que vai acontecer? Isso aqui vai virar A1 sobre A2 mais A1. Então perceba que quando você tem esse caso aqui que o B é igual a 1, né, ou seja, só a nossa realimentação negativa, eu posso escrever bem rápido essa equação, só lembrando que eu tenho que botar o K em cima, e embaixo eu tenho que colocar o A2, né, ou seja, o nosso denominador aqui, e só somar com o numerador de novo, entendeu? Dessa forma você consegue chegar aqui bem rápido, né? Então eu fiz esse exemplo aqui, ó, só para você escrever, ó. Você pode chamar isso aqui ó, de numerador, numerador, e aqui ó, de denominador. Perfeito? Ó, é só uma demonstração da maneira que você pode só agilizar aí, para você não perder tanto tempo na sua resolução das suas questões do seu concurso. Tudo bem? Então tá aqui, ó, a gente escreveu já o nosso sistema, já com a nossa realimentação negativa inclusa, ou seja, nosso ganho de malha fechada. Agora, perceba, preste atenção. Se eu for analisar isso aqui, eu sei que eu posso representar da seguinte forma. Isso é y de s igual a S, né? Eu vou logo fazer essa multiplicação aqui, ó. Tudo bem? Desfazer essa evidência aqui, ó. Então, eu vou ter S ao quadrado. Eu vou colocar o S minúsculo aqui, ó. Para ficar mais fácil de visualizar. S ao quadrado mais 10S mais K. Tudo bem? Vamos lá. E aqui multiplicado por R de S. E aqui em cima o nosso K. Pessoal, quem é a nossa entrada? Ele fala para a gente que é um impulso unitário. Pessoal, quem é a transformada de Laplace de um impulso unitário? É 1, perfeito? Então, eu já sei que eu posso já omitir isso aqui tudo, e você sabe que a nossa saída, né, tem essa característica. Para não deixar aqui, caso você não você esqueça, por que que eu coloquei lá? Porque eu disse que isso aqui é igual a 1, ok? Então vamos lá. O que eu preciso aqui agora é fazer uma manipulação desse nosso denominador. Veja, vamos lá então. Como é que eu faço isso? Perceba que S ao quadrado mais 10S lembra o quê? Lembra a expansão de um quadrado, né? De um quadrado de uma soma. Eu vou escrever isso aqui como 2 vezes 5 vezes S. Ou seja, se eu quisesse fazer o quadrado perfeito, eu precisaria que o quê? Quem aparecesse aqui? O 25, né? Já que 25 é 5 ao quadrado. Então, será que eu não posso fazer isso? É claro que eu posso. Eu posso somar o 25 ali e subtrair o 25, ou seja, eu não vou mudar nada na equação. Tudo bem? Então, só passando para cá, o que, que eu vou ter ali? Eu vou ter ó, S ao quadrado mais 10S. Eu somo com 25, subtraio o 25 e mantenho o meu K. Então, eu posso reescrever isso como S mais 5 ao quadrado mais K menos 25. Você percebeu essa nuance dessa manipulação? É só um jeito que você tem, né? Inclusive, isso aqui é um jeito muito interessante de você encontrar raízes de uma equação quadrática, ok? E você pode reescrever dessa forma. Então, eu vou reescrever aqui, ó. Y de S é igual a S mais 5 ao quadrado mais K menos 25. E aqui, ó, o nosso K em cima, tudo bem? Você já viu de onde que veio isso, já posso continuar. Agora, né, perceba bem aqui, ó, eu tenho essa parte bem aqui. Será que eu não consigo encontrar algo que me ajude a entender melhor esse fenômeno, né? Olha só, será que se eu não pegar esse elemento aqui e eu vou botar esse mais para cá, e eu pegar esse elemento, botar uma raiz nele e elevar ao quadrado, será que eu não consigo encontrar algo, né? Eu não mudei nada, mais próximo disso? Você já tem aqui um elemento S mais 5 ao quadrado, mais raiz de K menos 25 ao quadrado.
Perceba, o que eu precisei fazer aqui foi uma manipulação. Mas para onde eu estou caminhando? Agora vamos para o grande detalhe, que é o grande lance dessa questão. Se você lembrar bem, quem é a transformada de Laplace desse elemento que ele quer que a gente encontre, né, esse formato? A transformada de Laplace desse elemento aqui, né, eu vou colocar aqui o símbolo de Laplace, vai ser o seguinte, vai ser m multiplicando, né, pelo nosso princípio da linearidade, e nós temos aqui, ó, como é um seno, eu posso escrever isso como ômega aqui em cima, aqui como s mais esse elemento ao quadrado, mais ômega ao quadrado. Essa é a transformada de Laplace disso. Então, se eu conseguir reescrever esse meu sistema dessa forma, eu consigo encontrar, né, fazer essa comparação e encontrar o meu valor de m que ele quer, porque eu vou conseguir encontrar meu m a partir desse valor. Tudo bem? Então, eu não falei isso no começo, porque eu primeiro mostrei a manipulação, né, como a gente está tratando a manipulação, mas perceba, o interessante dessa questão é você lembrar disso e acionar sua manipulação tendendo a encontrar isso. Tudo bem? Essa foi a grande sacada. Então, agora vamos continuar. Veja bem, se eu já encontrei que aqui eu tenho ES mais 5 ao quadrado, eu já tenho esse valor. Se eu já tenho isso aqui ao quadrado, eu já tenho esse valor. O que, que eu falo? O que, que falta para mim? Encontrar, deixar nesse formato aqui, né? Ou seja, o que está dentro desse quadrado tem que aparecer aqui em cima. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar por raiz de k menos 25 sobre raiz de k menos 25. Perceba que agora, ó, na parte de cima, já apareceu a mesma coisa que está aqui dentro. Então, por fim, eu consigo reescrever isso como y de s sobre... Opa, vou logo escrever aqui. Ó. Quem que sobrou? Sobrou o k, sobrou o raiz de k menos 25 aqui embaixo. Agora, se eu multiplico isso por s mais 5 ao quadrado, mais raiz de k menos 25 ao quadrado também, sobre k menos 25. Olha só, a gente encontrou perfeitamente, ó, o que a gente falou aqui, ó. Tudo bem? Então, pronto, eu já consigo ver que quem é meu m? Meu m é k, o k sobre k, raiz de k menos 25, ou seja, o nosso gabarito aqui dessa questão é a letra C. Se eu fosse reescrever isso daqui, ó, no tempo, né, só para a gente completar aqui, eu encontraria que y de t é igual a k sobre raiz de k menos 25, exponencial de menos 5t, seno de raiz de k menos 25 vezes o t. Tudo bem? Ó, perceba que se eu comparar isso com isso, eu perfeitamente consigo identificar aqui, ó, o nosso m. Esse aqui é o nosso M, ok? Então, perceba que a manipulação dessa questão aqui, ela não demorou muito tempo. Olha só, a gente partiu daqui para cá e aqui a gente já estava conseguindo visualizar isso. Só que essa questão, você precisava, para você fazer ela rápido, né, uma questão que eu considero difícil, você precisava saber essa transformada aqui. E nem sempre a gente tem de cabeça essa transformada. E tentar deduzir ela não é tão conveniente. Por isso, é importante você ter aí, né, guardar aí dentro da sua mente, do seu coração, guardar esse valor aqui, ó, essa transformada de Laplace. Guarde a da exponencial vezes o seno, ou seja, exponencial ou seno amortecido. Guarde a do cosseno, que a única coisa que muda é que em vez de eu colocar esse ômega aqui em cima, tem que aparecer o S mais esse elemento aqui em cima. Então, por isso é importante você resolver bastante questões e também se aprofundar nos seus estudos para ter essas transformadas em mente, porque elas são importantes para o nosso desenvolvimento dos nossos cálculos. Tudo bem? Então, vamos aqui avançar. Ó, vamos para a nossa questão de número 8. Questão 8, Petrobras 2010, Banca Sesgran-Rio. A figura ilustra uma planta industrial controlada por meio de um compensador HDS. O modelo da planta está representado na figura por sua função de transferência. Se for utilizado um compensador estático, isto é, HDS igual a K,
um controlador bem simples para a gente, né, só proporcional, com um K maior do que zero, então a planta nós deixamos aqui um quadro branco, né, para a gente trabalhar com as alternativas aqui no nosso próximo slide, né, então tá aqui elas. Perceba que elas estão se referindo ao quê? À estabilidade no nosso sistema, ao decorrer que eu vou mexendo no K. Pessoal, como que a gente consegue visualmente analisar a maneira como nossas raízes, né, o nosso comportamento da nossa planta se altera em função desse ganho K? Muito simples. Lugar geométrico das raízes, LGR. Então, se a gente trabalhar aqui com o lugar das raízes aqui bem primitivo, né, sem saber exatamente onde toca cada canto ou do tipo, só olhando, a gente consegue identificar esses parâmetros, tudo bem? Então, como é que eu consigo fazer isso? Primeiro, vamos analisar a nossa planta, né, já que ela que vai carregar a essência dessas lugares das raízes, já que o nosso condensador, ele é só um condensador proporcional, ou seja, ele não vai modificar o lugar das raízes, como a gente explicou anteriormente. Então vamos lá? Ó, aqui eu tenho aquela mesma situação. S ao quadrado menos 6S mais 13. Eu consigo simplificar isso? Consigo. Se eu imaginar que S ao quadrado é a mesma coisa menos 6S, é a mesma coisa que S ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes S, se eu colocar aqui o 3 ao quadrado, eu consigo transformar isso em um quadrado perfeito. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 ao quadrado. Só que eu também vou subtrair por 3 ao quadrado e vou completar com o nosso 13. Dessa forma eu consigo reescrever isso como S ao quadrado, opa, como S menos 3 ao quadrado. E aqui, ó, eu vou colocar 13, né? Já a gente utilizou isso aqui para fazer o quadrado. Então agora sobrou 13 menos 9. Então 13 menos 9 a gente sabe que é 4. Ou seja, eu consigo reescrever aquilo. Você viu como é rápido, como é ágil? Dessa forma, eu consigo, né, escrever esse 4 como 2 ao quadrado. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou reescrever a nossa planta, né? A nossa planta, eu vou chamar ela aqui de G de S. A nossa planta G de S, ela é, ó, 2 que multiplica por esse zero aqui, ó, S mais 4, e embaixo S menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O que que isso me diz, essa informação desse denominador? Muito simples. Olha o que acontece. Se eu igualar isso aqui a zero, que eu vou encontrar, né, para encontrar o meu lugar nos meus polos? Eu vou encontrar que S menos 3 é igual a raiz, né, passei a raiz para lá, tem que ter mais ou menos, raiz de menos 2 ao quadrado. Se eu aplicar isso, eu vou ter então que S é igual a mais 3. Quem é a raiz de menos 1? É J. Então, mais ou menos J. Quem é a raiz de 2 ao quadrado? 2. Olha só, encontrei meus polos. Tudo bem? Então, ó, quem é os nossos polos aqui, ó? S é igual a 3 mais ou menos J2. Perfeito? Vamos lá. Com isso, né, eu vou apagar para sobrar espaço. Se eu fosse manipular aqui meu lugar das raízes, o que, que eu já sei? O que, que eu já tenho de informação? Eu tenho, por exemplo, que eu tenho um polo, na verdade, dois polos conjugados, né? Ó, 3 aqui, né? A parcial deles é 3 positivo, ou seja, está desse lado, e a parte imaginária é 2, ou seja, está aqui, e também é menos 2, então está aqui, ó, tudo bem? E eu tenho um zero lá no quadro, então 1, 2, 3, 4, tá aqui, ó, um zero. Usando a nossa técnica, para a direita aqui eu tenho zero, não escrevo nada. Para cá eu tenho 1, como é ímpar, posso escrever daqui até o infinito. Ou seja, como é que eu vou traçar isso aqui, né? Inclusive tem uma questão anterior que já tinha um lugar parecido com esse. Olha só, eu vou cortar uma hora aqui, ó, para cá, e uma hora eu vou caminhar para cá. Ou seja, eu tenho um polo que vem nessa direção, depois um deles vai vir para cá e um vai tender ao infinito. Ou seja, você viu que só reescrevendo a minha função de transferência, a minha planta, ali no caso, né, a nossa planta, a gente conseguiu extrair as raízes e conseguiu escrever o lugar das raízes, a gente já conseguiu
ver como é que funcionam nossos polos ao decorrer que meu ganho K atua, tudo bem? Porque esse nosso compensador, ele está aqui no nossa realimentação, ele não está aqui, mas ele continua da mesma forma impactando, né? Lembre disso, quando o compensador está aqui na realimentação, ele atua da mesma maneira no lugar das raízes. Então, se ele apareceu aqui, é só descrever o seu lugar das raízes. Dessa forma, eu consigo perceber isso. Então, se eu for lá nas alternativas, eu acho que eu já consigo encontrar a resposta. Vamos lá? Vou. Vou aqui reescrever o nosso lugar das raízes, né? Já que nós já vimos como é que ele é. Ele vai ser, vou botar mais linha para cá. Ele vai ser, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Tem um polo aqui, um polo aqui. 1, 2, 3, 4. E tá aqui o outro polo. Vou reescrever a parte real, já vimos por quê. Um vem para cá e um vem para cá, né? E um vem para cá. Tudo bem? E um vai caminhar para cá e um vai caminhar para cá. Então, vamos analisar as alternativas? Letra A. Não poderá, deixa eu colocar aqui de contador, poderá ser estabilizada, tendo em vista que a função de transferência da planta apresenta um par de polos no semplano direito? Claro que não, poderá sim ser estabilizada. Só a gente vê que se a gente aumentar, vai ter uma hora que vai estar marginalmente estável, mas depois, a partir disso, já vai estar estável. Aí, para você controlar se você quer subamortecida, criticamente amortecida ou superamortecida, só vai depender do seu ganho K, né? Ou vai estar aqui, ou vão estar iguais aqui, ou vão estar separadas aqui. Então, essa letra A, ela está equivocada em dizer isso. Vamos para a nossa letra B. Não poderá ser estabilizada, pois mesmo variando-se o K do compensador, ainda restarão polos de malha fechado no semplano direito? Claro que não. É pelo mesmo motivo que a gente já analisou a letra A. Letra C. Poderá ser estabilizada para qualquer valor de K positivo? Não é para qualquer valor. Perceba que se eu colocar aqui um valor muito pequeno, por exemplo, aqui, ó, tipo, só aumentei um pouco o meu K, ainda vai continuar instável. Então, não é para qualquer valor de K. Então, também está errado. Letra D. Poderá ser estabilizada a partir de certo valor de ganho K positivo? Ok, exatamente isso. A gente já sabe que a partir de um certo valor ela poderá ser estabilizada, que é justamente quando passa a marginalidade aqui, né? Tendo em vista que a função de transferência de malha aberta possui grau relativo 1, né? O que é o grau relativo? É o número de polos menos o número de zero, ou seja, se eu tenho dois polos, eu tenho um zero, 2 menos 1, 1. Grau relativo 1 está correto. E apresenta um zero no semi-eixo real negativo do plano S. É exatamente isso. Então, essa letra D, ela está certíssima, né? Ela confirma com o que a gente encontrou aqui. Letra E. Poderá ser estabilizada, tendo em vista que a partir de certo valor de K positivo, os polos de malha fechada seguirão duas assíntotas no semiplano esquerdo? Não, pessoal, não são duas assíntotas. Um polo vai caminhar para o nosso zero e um polo vai de fato caminhar para o infinito, né? Mas não são duas assíntotas. Lembrando que a quantidade de assíntotas ela depende do grau relativo, né? Então, se aqui a gente tem grau relativo 1, nós vamos ter um polo caminhando para o infinito, e esse polo é esse polo que for caminhar para cá, né? O outro vai caminhar em direção zero. Então, não são duas assíntotas. Então, essa alternativa ela estava correta no início, porque ela fala que o centro de ficar positivo, o valor de malha fechada, só que ele falou de seguir essas duas assinturas no semplano esquerdo. Isso aqui está equivocado. Tudo bem? Mas imagina, algo interessante sobre o grau das raízes. Será que eu tenho como descobrir quem é o valor de K que vai fazer com que meus polos estejam bem aqui no limite da marginalidade, né? Ou seja, marginalmente estáveis? Claro que tem. É só você utilizar o seu critério de Root. O que o critério de Root diz? Que se eu escrever isso daqui, ó, S ao quadrado, menos 6, opa, S ao quadrado, S e S elevado a 1 e S elevado a zero. Se eu escrever aqui, ó, 1 menos 6, que é esse elemento, e bem que o 13 mais K, né, por conta da realimentação, a gente sabe que o nosso K, na verdade aqui não é 13 mais K. Para você encontrar o critério de Root, você tem que levar em consideração que por conta desse nosso compensador, ele vai primeiro multiplicar por isso aqui. Ó. Então você teria que primeiro pegar isso aqui, multiplicar pelo K, e aí sim somar aqui na parte de baixo.
E aí você aplicaria o critério de Root e descobriria quem é esse valor de K, tudo bem? Então, por exemplo, se você só fizesse isso aqui, você perceberia que você encontraria, né, então, a partir disso, uma observação que falaria: "Ah, o meu K precisa ser maior do que tal valor X". Esse é o valor de X que vai fazer com que o seu polo alcance bem aqui. A partir disso, ele fica estável, tudo bem? Foi só um equívoco meu, né, pra que aqui, né, porque eu achei que era só botar o K, mas na verdade não. Depois que eu reparei que aqui tem um numerador mais complexo, você precisaria multiplicar o seu compensador por isso, e aí sim aplicar aqui embaixo. Aí se você aplicasse o critério de Root com esse elemento aqui completo, aí sim você conseguiria tranquilamente encontrar isso. Mas para não perder muito tempo, não vamos precisar fazer isso aqui agora, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa questão de número 9. Vejamos bem. A nossa questão número 9 ela diz o seguinte: Petrobras 2010, Banca Cés Granrio. A figura ilustra uma planta industrial controlada por meio de um compensador HDS. O modelo da planta está representado na figura por sua função de transferência, né? Então tá bem aqui. Não, da planta está bem aqui, esse aqui é o nosso compensador. Para estabilizar a planta e fazer com que o lugar das raízes, root locus, passe em S igual a menos 3, o compensador utilizado deverá ser. Vamos lá. Coincidentemente, essa planta aqui é a mesma da questão passada, então a gente já sabe quem são os polos, mas caso você não se recorde, vou escrever aqui, ó. Se você for igualar isso aqui a zero, você vai encontrar que esses polos eles são 3 mais ou menos J2, ok? Então, eu vou escrever aqui meu lugar das raízes, né? Porque você já sabe que é assim que a gente trabalha aqui. Ó, lugar das raízes. E por que que essa é uma questão do lugar das raízes? Pessoal, se você fosse tentar matematicamente encontrar o formato de compensador, já que você está analisando aqui, meu compensador está bem aqui, ó. Ele é do formato S mais E sobre S mais P. Se você fosse tentar aplicar isso bem aqui, fosse gerar sua saída, fosse analisar o impacto do seu controlador na seu denominador em malha fechada, para aí sim tentar ver qual é a condição para o S ser menos 3, né, uma das raízes ser menos 3, né, ou passar no menos 3, pessoal, ia ser algo extenso. Por isso nós vamos utilizar o lugar das raízes, porque o lugar das raízes oferece para a gente uma resposta visual bem rápida. Perceba, vou desenhar aqui, ó, o 3, né, o 3, e aqui eu tenho, ó, o 2J, e aqui eu tenho o menos 2J. Então eu tenho um polo aqui e eu tenho um polo aqui. E a gente sabe que nós já temos aquele zero ali no 4. Perfeito? Então, outra coisa, eu vou desenhar de outra cor. Ele quer que passe bem aqui, né? Ele quer que passe bem aqui. Eu não vou nem colocar o X para não confundir. Ele quer que passe por aqui, ó, no S igual a menos 3. Perfeito? Perceba que no lugar das raízes, eu vou utilizar essa caneta aqui dessa cor. Se eu analisar para esse lado, não tem nada. Se eu analisar para cá, tem um polo no eixo real, zero. Então eu posso escrever isso aqui, ó. Esse é o lugar das raízes, só a parte real, né, pelo menos, do nosso sistema. Perceba que ele de fato não passa pelo menos 3, ou seja, menos 3 não é uma possibilidade, é isso que o lugar das raízes serve. Ele não é uma possibilidade de raiz para a gente. Ou seja, eu posso mexer o K o quanto eu quiser, né? Eu não vou conseguir achar essa possível resposta. Por quê? Porque o lugar da raiz diz isso pra gente. Eu só consigo vir traçar esse mais ou menos esse caminho, então realmente eu encontro um valor que é aqui, outro que é aqui, aqui, um polo aqui, outro aqui, mas não dessa maneira, como ele falou, né, que é S menos 3. Ou seja, de fato, é importante eu modificar esse lugar das raízes para encontrar essa possibilidade de resposta, né, encontrar essa característica. Né? Lembrando que uma raiz em um lugar específico do sistema é uma característica, é uma taxa de amortecimento, é uma velocidade de resposta, uma frequência, ou seja, um erro de regime permanente, às vezes,
Ou seja, essas características para a gente, o erro de regime está relacionado aos parâmetros de proporcionalidade, né, mas é uma das maneiras que você quer ajustar o seu controlador em função de erro de regime. Então, se eu quero essa característica específica, é importante eu entender como que eu faço para encontrar essa possível resposta. Nesse caso, só um controlador proporcional já vemos que não é o suficiente. Por isso que a nossa questão diz que a gente está aplicando aqui um compensador. Porque o compensador ele vai adicionar aqui polos e zeros que vão modificar o nosso lugar das raízes e, consequentemente, a gente vai conseguir, talvez, né, encontrar a nosso gabarito, né? Que é justamente o compensador que faz com que o lugar das raízes passe no -3. Então, dito isso, vamos analisar aqui detalhadamente. A letra A diz para a gente que a gente vai adicionar no nosso lugar das raízes, né, eu vou colocar aqui de outra cor, vou colocar de vermelho, a gente vai adicionar um polo, um zero no 2, ou seja, bem aqui no 2, e um polo no 9, né? Eu vou escrever, digamos que bem aqui seja 9, né? Menos 9. Bem aqui é menos 2. Vamos reescrever o nosso lugar das raízes. Só a parte real, só a parte real. Opa, o 9 aqui é um polo, né? Um polo. Opa, apaguei aqui. Deixa eu escrever, reescrever essa linha aqui. Então vamos lá. O nosso polo aqui, o 9 é um polo, né? Eu confundi, eu botei que era um zero. Vamos reescrever como é que é o nosso lugar das raízes apenas na parte real. Olha só, para cá não tem nada, ou seja, se não tem nada, não tem mais por que escrever. Olhando para cá tem um. Opa, se tem um, eu posso escrever até o próximo polo. No caso, o polo zero. Para cá tem 3, tem 2, também não escrevo nada. Para cá tem 3, então a partir daqui eu posso escrever o lugar das raízes na parte real. Pessoal, olha só que interessante. Eu nem estou calculando para onde que vai caminhar esse meu polo, esse outro polo aqui. Nem estou falando disso. Mas eu sei que dependendo do caminho que eles vão fazer, eles vão passar pelo -3, pessoal. Se eu sei que eles vão passar pelo -3, é porque esse aqui é o meu gabarito. Ou seja, a letra A é o meu gabarito. Porque é um controlador. Você viu que a gente só precisou desenhar, colocou nossos dois xizinhos dos polos, colocou o nosso zero ali, ó, do zero, analisou a letra A, colocou mais uma bolinha, mais um X e mais uma bolinha, e traçamos o gráfico, a gente já viu que é o gabarito. Ou seja, essa questão, ela é uma questão, assim como toda questão de concurso, ou você melhora por conhecimento ou você melhora por habilidade. Essa aqui é uma mistura dos dois. Com mais conhecimento, com mais habilidade, você resolve ela mais rápido. E a gente conseguiu que ver rapidamente que só com essa primeira alternativa ela já atende, porque a gente modificou o lugar das raízes de maneira que agora a gente passa ó, em cima do -3. Vamos analisar outra alternativa aqui para teste, tudo bem? Eu vou fazer aqui de. Vamos analisar aqui para teste uma outra alternativa. Então, eu vou apagar aqui, ó. Então, vamos lá. Vou testar aqui, por exemplo, para você ver como é que você pode testar 5 e 13. Se eu colocar, aqui é o 4, né? Então, se eu colocar um polo no 5 e colocar um zero lá no 13, vamos imaginar que bem que é o 13. O que vai acontecer com o número das raízes? Na parte real, vai ficar entre esses dois. E aqui vai aparecer o outro. Ou seja, não marquei o 3. Não passei pelo 3. Tudo bem? Ou seja, já vi que essa alternativa está equivocada. Se eu for tentar de novo o outro, botar o 15, ou seja, bem aqui é um 0 no 15. Vamos imaginar que bem aqui é um 0 e aqui é o 15. E coloquei um polo no 3,5. Se aqui é 3, bem aqui é 3,5. Se eu colocar um polo no 3,5, né, opa, bem aqui, o que vai acontecer? De novo, não vai passar pelo meu -3. Você viu que era só isso. Era só desenhar as raízes e você já conseguiria analisar se a nossa alternativa bate ou não. Perfeito? Ou seja, é uma questão que parecia ser muito difícil, mas apenas com desenhos e entendendo o funcionamento do lugar das raízes, você conseguiria responder essa questão. Tudo bem? Então, é uma questão assim muito legal, muito boa. É uma questão que ela só queria que você soubesse como aplicar o lugar das raízes, porque você poderia comer muito tempo. Tanto é que ele até fala assim, ó, para estabilizar a planta e fazer com que o lugar das raízes passe -3, ela já estava te dando a dica ali do que você poderia fazer.
ela poderia muito bem só dizer, ó, que ela queria que passasse no S-3, né, fosse uma possibilidade de resposta, mas não, ela falou o lugar das raízes, e com isso você conseguiu aqui, ó, só escrever o lugar das raízes, você conseguiu encontrar a nossa resposta, tudo bem? Então vamos para a nossa última questão, a nossa questão 10, ok? Questão 10, Petrobras 2010, Banca SES Granrio. Um sistema linear com função de transferência h de s igual a 3 sobre s ao quadrado mais 4s menos 5 está submetido a uma malha de controle, conforme indicado no diagrama de blocos acima, tá? Nosso diagrama de blocos, em que K1 e K2 são ganhos constantes reais. As especificações para o sistema de malha fechada são, ou seja, ele deu duas características que ele quer que a gente atenda, tudo bem? Então vamos lá. Quais são essas características? A primeira, tá aqui, ó, frequência natural não amortecida igual a raiz de 2, ou seja, ômega-n, traduzindo, ômega-n igual a raiz de 2. Erro de estado estacionário nulo para a resposta ao degrau em R de t. Ou seja, ele quer que o nosso erro seja igual a zero. Perfeito? Duas condições, duas variáveis, duas condições. Geralmente isso aqui tende a ser sucesso. Então, vamos lá. Os valores de K1 e K2 que atendem às especificações são, respectivamente. Então vamos lá. Vamos encontrar quem é a nossa função de transferência, tudo bem? Aqui, e vamos colocar esse em função de K1 e K2, ok? Então vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, uma realimentação entre H de S e K2, então eu posso reescrever isso como, eu vou fazer aqui, ó, pelo processo de simplificação do sistema, então eu vou reescrever aqui o K1, e aqui eu vou reescrever esse nosso sistema aqui que a gente vai achar. Quem que é esse sistema aqui, ó? Lembrando que aqui é Y de S, e aqui é o R de S. Aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter o nosso denominador, que é s ao quadrado mais 4s menos 5. Então, ó, s ao quadrado mais 4s menos 5, mais... Deixa eu apagar isso aqui. Opa, não pode pescar o gabarito. Olha aqui, ó. É menos 5 mais K2. Tudo bem? Tá aqui, ó. E aqui em cima é 3, né? Então vai ficar 3K2. Então, vou fechar aqui de novo nosso diagrama de bloco, né? Uma ferramenta muito interessante. Então, tá aqui, ó. Então, apliquei aqui o nosso K2. Opa, K2 não aparece em cima, porque ele está na realimentação, ele só apareceria em cima e embaixo se ele estivesse bem aqui. Como ele está só na realimentação, negativo, aqui na parte da realimentação, ele só aparece embaixo. Então, tem aqui. Agora ficou simples, né? Só um sistema K1 vezes com esse sistema é uma multiplicação simples. Dessa forma, eu encontro que o meu y de s, né, minha função de transferência y de s sobre r de s é igual a K1 multiplica por 3, e aqui embaixo s ao quadrado, mais 4s, menos 5, mais K2. Tudo bem? Pessoal, agora é muito simples. É só a gente fazer da seguinte forma. Quais são as especificações do nosso sistema que ele deu para a gente? Ele deu para a gente que a nossa frequência natural não amortecida é raiz de 2. Pessoal, a gente sabe que o nosso sistema pode ser reescrito da seguinte forma. Vou colocar um sistema aqui unitário, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, ômega n ao quadrado, mais ômega n ao quadrado. Aqui eu escrevo como duas vezes taxa de amortecimento vezes ômega n S, e aqui S ao quadrado. Ou seja, se eu for comparar meu sistema com isso, né, esse aqui é um sistema unitário, né, porque quando S for igual a zero, vai ficar ômega n ao quadrado sobre ômega n ao quadrado, que é igual a 1. Quando eu fizer isso daqui, o que acontece? Eu consigo analisar que esse elemento bem aqui é igual a esse elemento. Ou seja, né, analisando ali só os polos, né, que eu botei aqui esse elemento só para fechar, né, nossa dedução.
mas só estou analisando aqui só os polos, você só tem que se atentar a essa região aqui de baixo. Eu sei então que ômega n ao quadrado é igual a K2, né, vou botar aqui, ó, K2 menos 5. Só que eu já sei quem é ômega n. Ômega n é raiz de 2, ou seja, raiz de 2 ao quadrado é igual a K2 menos 5. Eu sei que raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2. Então, eu vou ter que K2 menos 5, cadê? Ah, tá aqui, beleza. K2 menos 5 é igual a... Opa, ficou faltando só o seguinte aqui. Eu coloquei que... Bem que faltou uma coisa. Deixa eu só conseguir relembrar bem aqui. Só observando aqui, ó. Lembra que eu reescrevi essa equação aqui na realimentação? Só que você tem que multiplicar... Antes de colocar o K2 aqui, você tem que multiplicar com o que estava em cima. Tudo bem? Então, aqui, ó, é 3K2. Tudo bem? 3K2. Então, aqui, ó, vou apagar aqui, colocar aqui, ó, 3K2. E perfeito. Então, agora eu sei que menos 5 mais 3K2 é igual a ômega n ao quadrado, né? Porque, ó, vamos lá, só recapitulando aqui da onde que veio isso. Como eu falei para vocês, quando eu faço uma realimentação, você pode usar aquela técnica, né? Ó, vamos lá. Qual é a técnica? Você pode escrever A sobre 1 mais AB. Só que eu falei para você que você pode trocar esse A, né, por A do numerador. Opa. Você pode escrever esse A como A do numerador, aqui embaixo, o numerador, e escrever aqui, ó, A do denominador. Ou seja, quem é o numerador? Aqui, ó, já que H de S é isso, o numerador é 3, por isso que eu escrevi o 3. Quem é o denominador? É essa parte aqui de baixo toda, reescrevi ela aqui. E quem é a parte aqui é a N, numerador, vezes B. Quem é o numerador é 3, vezes B, o B é o K2, por isso que eu escrevi desse jeito, tudo bem? Então foi só um equívoco aqui. Você conseguiria perceber o seu erro também, porque você observaria que não ia ter gabarito, então ia ser muito fácil identificar. Mas foi só um equívoco aqui. Então vamos lá. Fazendo dessa forma, vejamos bem, eu tenho aqui, agora é só fazer isso aqui, ó. Ômega n ao quadrado eu sei que é 2, então eu vou ter menos 5 mais 3K2 é igual a 2. Então eu vou ter que 3K2 é igual a 7. Por fim, eu sei que K2 vai ser igual a 7 sobre 3. Qual é a alternativa para mim que diz que K2 é igual a 7 sobre 3? Ó, K1, K2, ó, essa não diz, essa não diz, essa não diz, essa não diz, e sobra, bem aqui para mim, ó, o nosso gabarito, letra D. Tudo bem, pessoal? Só que, obviamente, a gente está aqui para resolver e aprender. Então, vamos lá. Como é que eu acharia K1? Qual foi a característica? A gente utilizou a frequência natural não amortecida. Mas perfeito. Mas qual foi a outra que ele deu para a gente? Ele deu para a gente que o erro de estado estacionário deveria ser nulo para uma resposta ao degrau. Ou seja, o que isso significa? Se a sua entrada, você não concorda comigo, que se sua entrada é ao degrau, né, é o degrau unitário, se ele está falando para mim que o erro é nulo, significa que, independente da maneira como o seu sistema vai operar, significa que ele também vai ser 1 no final das contas. Então, se o seu sistema ele vai caminhar para 1, significa que o valor dele no infinito tem que ser 1. Tudo bem? Ou seja, né, tem muitas formas de você reaproveitar o erro. Você poderia usar, por exemplo, a equação de erro. Só que a equação de erro, geralmente a gente utiliza ela quando a gente está o sistema perfeito já na nossa realimentação, tudo bem? Quando você for estudar a questão de erro, você vai ver que tem geralmente aquela análise do tipo do sistema. Só que não é toda vez que você pode usar isso. Então é muito importante você entender o conceito de erro. E como eu desenho para você ali, erro zero significa que a nossa resposta, né, ela alcançou ali esse valor 1, tudo bem? Então, se ele encontrou esse valor 1, significa que eu posso encontrar que y de zero, que eu sei que é igual a 1, pelo teorema de valor final, é igual ao limite
de S quando tende a zero, de S vezes o y de S. E quem é o valor de y de S? O valor de y de S é, veja, se esse aqui é o meu sistema, ó, se esse aqui é o meu sistema, significa que y de S é igual a o g de S, né, o sistema aqui, que eu vou chamar isso aqui de g de S, é igual a R de S. Quem é R de S, como ele fala que é entrada resposta ao degrau, então isso aqui é 1 sobre S, tudo bem? Então vou logo escrever aqui, ó, G de S vezes 1 sobre S. E quem é o nosso G de S? A gente já sabe, já calculamos, é 3 vezes K1, e embaixo nós temos quem? Nós temos S ao quadrado mais 4S menos, como a gente já sabe o valor de K2, a gente já sabe que o K2 é 7 sobre 3, 7 sobre 3 vezes 3 é 7, e 7 menos 5 é 2, então eu vou colocar aqui 2, tudo bem? Mais 2. E aí, eu sei que esse S corta com S, então eu sei que isso aqui, quando meu S é igual a zero, tem que dar 1. Perfeito? Então eu vou apagar só esse detalhe bem aqui, ó. Igualar isso aqui a 1. Vamos lá? Eu sei que 1 tem que ser igual, então, a 3K1. E aqui eu vou zerar embaixo. Ó, isso aqui, ó, zero, isso aqui zero, então sobra 2. Então eu sei que K1 é igual a 2 sobre 3. Então eu encontrei também K1. E aí a gente confirma o nosso gabarito, porque ó, você vê aqui, ó, que se você soubesse K2, você já conseguiria matar a questão. Eles não botaram aqui uma alternativa que confundisse, então você consegue encontrar rapidamente essa resposta. Então tá aqui, pessoal, aqui embaixo, esse é o nosso gabarito. E espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo que foi bem longo, porque a gente resolveu e aprendeu com diversas questões que abordam desde o lugar geométrico das raízes até a parametrização de valores da nossa função de transferência. Ou seja, a gente também trabalhou com questões que não tinham lugar das raízes. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser ter acesso a mais vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, e aí você vai receber quando tiver novos vídeos aqui da elétrica. Então, que eu espero que você tenha gostado, como eu falei anteriormente, e é isso aí, pessoal.